Olá, me chamo Robson de Paula. Estarei apresentando um trabalho da disciplina de Dinâmicas Populacionais referente ao Estado, Unidade Federativa do Paraná, fazendo uma análise populacional. O grupo é composto pelo Jorge Estopa e eu, Robson de Paula. Nossa orientadora foi a professora doutora Suelen Wallace. O objetivo geral desse trabalho foi analisar os dados demográficos do Estado do Paraná, utilizando o referencial teórico estudado na disciplina de Dinâmicas Populacionais. Com objetivos específicos, vamos apresentar de forma geral o Estado, através de dados de seu histórico econômico, territorial, quantidade de municípios, demonstrar o quadro demográfico do Estado e também analisar esses dados. A metodologia foi através de pesquisas bibliográficas e consulta à base de dados, tanto do IBGE quanto do IPARDS, que é o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. O Estado do Paraná localiza-se na região sul do Brasil e possui 399 municípios, tendo o município de Curitiba como sua capital. É localizado ao norte da região sul do Brasil e faz divisa com estados como Mato Grosso do Sul, São Paulo e Santa Catarina. Também faz divisa com países da Argentina, Paraguai e Oceano Atlântico. Possui uma área territorial de 199 milhões de km² e uma população em mais de 10 milhões de pessoas, segundo dados do censo de 2010 do IBGE, sendo assim o sexto estado mais populoso do Brasil. Aqui temos o mapa do estado do Paraná, onde tem todas as divisas, entre com Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina, o Oceano Atlântico e os países Paraguai e Argentina. O Paraná ele é dividido em 10 mesorregiões, tendo a sua capital localizada na região metropolitana de Curitiba. Num quadro geral do estado, podemos dizer que queremos destacar agora a questão da densidade demográfica, que em 2018 era de 56,78 habitantes por quilômetro quadrado, uma população estimada em 2018 de mais de 11 milhões de pessoas e uma população urbana em mais de 85%, com IDH de 0,749. O PIB do estado do Paraná vem numa tendência crescente, como observamos no gráfico, saltando de 9.005 em 2002 para 37.221 em 2017. O estado do Paraná, dentre os seus vários setores econômicos, tem o seu setor agroindustrial muito destacado no cenário nacional, sendo que em 2019 ele foi o segundo maior produtor de grãos no Brasil. Quando analisamos as pirâmides etárias do Paraná, aqui temos a de 2000 e de 2010. Observa-se um movimento de diminuição na faixa etária de 0 a 14 anos, que é confirmada pelos dados dos próximos slides. Vamos a seguir comentar. Como vimos aqui, a taxa bruta de natalidade ela vem caindo ao longo dos anos, sendo que em 94 era de 23,29 taxa de natalidade e ela diminuiu para 13,42 no ano de 2019. A taxa de fecundidade também tem diminuído no estado do Paraná, quando em 91 eram de 2,62 filhos por mulher e em 2010 apresenta-se o quadro de 1,86 filho por mulher. A taxa de mortalidade infantil também tem diminuído ao longo dos anos, sendo que em 96 tínhamos um número de 20,85, ela diminui para 10,3 no ano de 2019. A esperança de vida ao nascer, segundo os municípios do Paraná, no ano de 2000, observa-se nesse mapa uma variação entre as regiões, sendo que a maior parte dos municípios fica dentro da faixa de 67,5 anos a 75 anos, que é muito semelhante à média nacional. Quando analisamos a população economicamente ativa, aqui chamadas de PEA, temos o seguinte panorama. No ano de 91, haviam mais de 3 milhões de pessoas dentro da população economicamente ativa. Esse número em 2010 ele salta para mais de 5 milhões. Quando observamos
o recorte apenas da população economicamente ativa rural, houve uma diminuição, sendo que em 91 tínhamos 930 mil e em 2010 821 mil, mostrando um movimento migratório das áreas rurais para as áreas urbanas. Quando comparamos a população em idade ativa, população economicamente ativa e a população ocupada, observa-se que de 2000 para 2010 houve uma crescente em todos esses segmentos, sendo que, na verdade, a diferença da população economicamente ativa e população ocupada é bastante sutil, demonstrando que houve a maior oferta de vagas formais de emprego e as pessoas passaram a ter mais oportunidades, comparando as 2 décadas, de adentrarem no mercado de trabalho formal. Sobre os fluxos migratórios, observa-se que o Estado perdeu população nesse período, tendo ao final dos anos 2000 menos de 25 mil pessoas no seu território. Porém, houve também os imigrantes internacionais, que no ano de 2000 somaram 32 mil. Há também um movimento de imigração intermesorregional, das pessoas que se movimentam dentro do próprio estado. E a região que se destacou como maior receptora de novas pessoas, né, que recebeu esse fluxo migratório, foi a região metropolitana de Curitiba, terminando o ano de 2000 com mais de 68 mil pessoas, observando esse movimento das regiões do interior para a região da capital, a região metropolitana. Oi, boa noite, eu me chamo Jorge Estopa, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A gente está falando sobre migração, imigração e imigração. Bom, eu vou contar um breve relato. Eu saí de Campo Grande com destino ao Paraná. Eu migrei da minha cidade de origem para Curitiba. Eu fui convidado, por ter feito um trabalho muito bom em Campo Grande, eu fui convidado para trabalhar em Curitiba. Em Curitiba eu conheci vários outros colegas que também migraram da própria região lá do estado do Paraná para a capital Curitiba. Curitiba é uma cidade que oferece muitos atrativos e eu fiz com que eu tivesse uma maior ascensão no meu campo profissional. Eu recebi esse convite e prontamente eu me mostrei interessado. Fiquei praticamente 3 anos no estado do Paraná, morando em Curitiba. O meu terceiro filho, Gustavo, nasceu em Curitiba, na maternidade Santa Genoveva, ao qual é um bairro tradicional de Curitiba. Conheci várias regiões ao longo desses 3 anos, fazia a região metropolitana de Curitiba, bem como cidades litorâneas. Tive que voltar por conta de um problema familiar, problema de saúde por parte do meu pai e da parte da família da minha esposa. Ou seja, migrei de volta para a minha cidade de origem, que é em Campo Grande. Mas essa experiência foi muito boa, ela foi muito lógica, pois fez com que eu tivesse maior engrandecimento e maior conhecimento de ambas as culturas, não só campo-grandense como a curitibana. Então isso foi de grande valia para o meu engrandecimento, para o meu aprimoramento, bem como para o meu profissionalismo. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do meu relato. Quando analisamos a proporção da população extremamente pobre do estado do Paraná, observa-se que houve uma grande diminuição, sendo que em 91, 12% da população era considerada extremamente pobre, e no ano de 2010 esse número cai para 1,96. Quando analisamos o índice Gini do estado do Paraná, observamos que houve uma estabilidade, comparando o ano 91 para 2000, e uma diminuição em 2010, diminuindo de 0,6 em 2000 para 0,53 em 2010. O IDH do estado do Paraná, ele teve uma tendência crescente comparando o ano 91 a 2010, acompanhando uma tendência nacional, chegando no ano 2010 ao número de 0,749, que é considerado um índice alto de desenvolvimento humano. Considerações finais. O crescimento do PIB per capita ao longo das décadas de 2000 e 2010, de forma geral, ocorreu, porém,
altos índices de desigualdade social ainda estão presentes, demonstrados pelo índice Gini, de 0,53 no ano de 2010, que ainda é considerado um índice alto de desigualdade. Então, mesmo com a melhoria do IDH, que saltou de 0,507 em 91 para 0,749 em 2010, colocando o estado do Paraná em sexto lugar no ranking nacional, ainda há muitos desafios para a melhoria da qualidade de vida dos paranaenses. Observa-se também uma tendência crescente no número da população economicamente ativa ao longo das décadas de 2000 e 2010 e que o número da população ocupada difere sutilmente da população economicamente ativa, demonstrando que a taxa de população desocupada é baixa. Os fluxos migratórios convergem para um aumento da população da região metropolitana de Curitiba e um leve esvaziamento populacional das outras mesorregiões do Paraná. Esse movimento tende a continuar se não forem adotadas políticas que visem implementar as atividades econômicas das cidades de médio e pequeno porte. Para conseguir um padrão de desenvolvimento mais homogêneo no estado do Paraná, são necessárias ações da administração pública que façam com que os poderes constituídos atuem cada vez mais como parceiros, explorando as potencialidades e aptidões de cada mesorregião. E estas são as nossas referências bibliográficas. Agradeço a atenção de todos.